É a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021. E diretamente de Glasgow, Escócia, João Vitor Cardoso, doutor em Engenharia Ambiental, e Amanda Letícia da Silva, doutora em Ciências Sociais, representam o Brasil na COP26 ao vivo. Olá a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse evento, palestrando. Eu sou João Vitor Cardoso, engenheiro ambiental e doutor em ciências biológicas. Gostaria de iniciar minha fala abordando as crises climáticas que nosso planeta vem passando. É reconhecido que alguns líderes políticos necessitam mudar suas condutas em relação à proteção da biodiversidade e ecossistema. E nós, como indivíduos, refletir sobre nossas ações e onde elas podem refletir a longo e a curto prazo no nosso planeta. O agronegócio, por exemplo, e a forma a qual utilizamos nossa energia, o consumismo evidenciado a cada época pelas grandes corporações, são atividades que degradam o nosso planeta por décadas. Como consequência disso, nossos recursos são desperdiçados e utilizados de formas insustentáveis. Ou seja, eles não possuem um ciclo de retorno ou de reutilização. Isso contribui intensamente para a cultura do descarte, sem ressaltar a forma que as grandes empresas de eletrodomésticos encontraram para obter lucros imensuráveis com a obsolescência programada. A obsolescência programada ocorre quando compra-se um produto em questão e este produto possui um período de validade pré-definido, necessitando trocar em alguns anos. E em toda essa cadeia de produção ocorre a exploração de mão de obra de países subdesenvolvidos, emissões exorbitantes de CO2 e outros meios de combustíveis fósseis. É evidente que a maneira que vivemos hoje é irresponsável. Não há reaproveitamento, consciência e políticas que zelam pela proteção do nosso ecossistema. Se prosseguirmos dessa forma, estaremos fadados à nossa própria destruição. É devidamente importante entender nosso papel nessa luta e proteger nosso planeta, reconhecendo o consumo desenfreado e insustentável, cobrando de nossos líderes políticas que protejam nosso ecossistema e exijam das grandes corporações e empresas maneiras verdadeiramente sustentáveis de gerirem seus processos de produção. Optando por alternativas de energias e combustíveis mais limpas, questionar o gasto desenfreado de água em processos agrícolas, questionar inclusive nosso consumo de carne, nosso próprio consumo de carne, o consumo sem necessidade e o fim que todos esses processos levam. Todas essas etapas, elas compõem o nosso processo e cada vez mais nos tragam uma oportunidade de melhorar nosso meio ambiente. Eu agradeço pela oportunidade de estar falando neste evento novamente e espero que possamos caminhar para um futuro mais brilhante, para um futuro mais saudável, que visa pela proteção do nosso ecossistema, da nossa fauna, da nossa flora e de todo o meio ambiente em conjunto. É necessário discutir, compreender e buscar soluções referentes às questões de problemas sociais mais urgentes do Brasil. Portanto, é importante dar início a esse diálogo a partir do momento delicado e assustador que vivenciamos e infelizmente ainda fazem parte do nosso dia a dia. Desde o início da pandemia causada pela Covid-19, a população não recebeu sequer as devidas orientações e meios de prevenção na luta contra essa doença que infelizmente tirou a vida de milhões de pessoas no mundo todo por negligência do governo. Nesse período, a economia brasileira entrou em profundo colapso, gerando altos índices de desemprego, isolamento social, evasão escolar por questões financeiras ou por simplesmente não poder contar com o auxílio de uma máscara e um álcool gel, que infelizmente se tornaram itens essenciais ao sair de casa. Sendo assim, entende-se então que a maior parte da sociedade brasileira esteve à mercê de um presidente que subestimou a gravidade da situação desde o início. Para complementar esse descaso, é de conhecimento geral que o governo do Brasil não fornece meios ou sequer garante os direitos básicos de sobrevivência à sua população, em especial as mais carentes que necessitam desse apoio governamental para viverem como cidadãos brasileiros de maneira íntegra. Entre esses direitos previstos e assegurados pela Constituição brasileira, é dever mínimo dos governantes do país garantir que toda a população tenha acesso à saúde pública, alimentação, segurança, moradia e saneamento básico. Enfim, estabelecer a liberdade e bem-estar de cada indivíduo. Entretanto,
há um grau extremamente preocupante de ineficiência e precariedade nesses e em diversos outros setores e serviços públicos e respectivos recursos oferecidos, consequentemente comprometendo não somente a saúde física das pessoas, mas também a mental. Para concluir esse importante tópico, eu convido a doutora em Ciências Farmacêuticas Tamires para apresentar o seu estudo acerca da precariedade do saneamento básico nos dias atuais. Oi Amanda, oi pessoal, meu nome é Tamires Fernanda e eu sou formada em Ciências Farmacêuticas especializada em Gestão e Planejamento em Saneamento Básico. É um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês sobre a falta de direitos básicos, mas especialmente sobre a ausência do saneamento básico, que ainda, infelizmente, é muito atual aqui no Brasil. O problema é seríssimo. Ele nos mostra que uma parte importante da população mundial não tem acesso a direitos básicos elementares e que a falta de saneamento acarreta em poluições de rios, contaminação e índices altíssimos de morte por diarreia. Gente, parece brincadeira, mas o piriri é a segunda maior causa de morte de crianças em todo o mundo, matando mais que doenças como AIDS, tuberculose e sarampo juntas. Em virtude dos fatos apresentados até o momento, entra em questão a falta do apoio governamental na educação pública brasileira, que deveria ser de qualidade. Porém, infelizmente, essa não é a realidade que vivenciamos no nosso dia a dia. Os dados da evasão escolar e abandono crescem continuamente e se tornam cada vez mais preocupantes, pois esses caracterizam o futuro do nosso país e contribuem quase que inteiramente na formação de um bom cidadão. A falta de investimento, estruturas escolares e oportunidades nas redes públicas de ensino e universidades prejudicam cada vez mais os estudantes e deixam de incentivar os brasileiros a procurarem estudos, formação e conhecimento. Vale ressaltar que esse descaso com os direitos básicos de vida de um ser humano e a ignorância dos governantes estão interligados diretamente com a situação educacional do país, uma vez que a falta de acesso a recursos, a precária condição financeira das classes sociais mais baixas, consequentemente mais prejudicadas, são responsáveis também pelo analfabetismo, já que para obter uma alimentação e moradia é necessário ter uma renda, que é onde as crianças e adolescentes são obrigados a abandonar os estudos e trabalhar para garantir um meio de sobrevivência para si e para sua família, direitos esses que deveriam ser oferecidos pelo governo. Ainda sobre a população, o Brasil é um país formado originalmente por indígenas e afrodescendentes, comunidades que, mesmo ao longo do tempo, a democracia e a própria sociedade ainda enfrentam grandes dificuldades em respeitar. E, infelizmente, esse desrespeito, preconceito e discriminação contra a principal origem do país se torna cada vez mais eminente e alarmante. O objetivo central daqueles que violam os direitos dos indígenas e quilombolas são a expansão do agronegócio, mineradoras e madeireiras, cujo foco é a exploração da biodiversidade brasileira, a fim de gerar cada vez mais lucros, prejudicando a vida daqueles que vivem da natureza. Ao longo do tempo, essa prática vem se tornando cada vez mais agressiva, ocasionando a violência física desses povos e até mesmo a morte daqueles que se negam a abrir mão da terra que é sua por direito. Além disso, tais ações são vistas pelo governo, que se posiciona de forma cúmplice. Ainda dentro da pauta sobre preconceito, vale lembrar que o país também conta com a presença de imigrantes do mundo todo constituindo a sua nação. Entretanto, em tempos de pandemia, como já citado anteriormente, mesmo com documentação em ordem, esses não foram inclusos nas políticas públicas estabelecidas que distribuíram teoricamente recursos para auxiliar a população brasileira em meio à crise originada pelo coronavírus. Em virtude desses fatos e muitos outros, fica cada vez mais evidente a discriminação e a exclusão social acerca dos imigrantes e a xenofobia enraizada na sociedade brasileira contemporânea. Para finalizar esse tópico sobre violência e preconceito, não se pode esquecer a vida tomada por medo e incerteza de um indivíduo que se declara parte da comunidade LGBT. Esses, infelizmente, assumem uma vida de intolerância, desrespeito, luta por compreensão
igualdade, inclusão social e cidadania diariamente. Isso perante a sociedade e novamente perante sobre o próprio governo, que rejeita e discrimina sua própria população quando se trata desse assunto. Por fim, concluo dizendo e destacando o descaso, preconceito e discriminação, também da sociedade, que precisa continuar no caminho da desconstrução de ideais conservadores que prejudiquem o próximo, mas principalmente dos governantes do Brasil, que compactuam e agem baseando-se em tais princípios que violam escancaradamente os direitos humanos e civis do cidadão brasileiro. O país implora por um governo que lute pela dignidade, integridade e respeito de cada indivíduo de sua nação, seja imigrante, pertencente da comunidade LGBT, negro, mulher, indígena, quilombola, entre outros. Um governo que realmente atenda às suas necessidades sociais e individuais de maneira íntegra, onde ter seus direitos garantidos na prática seja o mínimo a ser feito por aqueles que regem o Brasil. E essa foi a contribuição no Brasil na COP26, diretamente da Escócia.